Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema na tradição cristã, um tema muito lindo que deve ser lembrado não só nos dias de hoje, mas para todos sempre, que é a paixão de Cristo, o que nos revela uma história de amor, sacrifício e redenção. A Sexta-feira Santa nos lembra a morte de Jesus, a morte de um justo e o nascimento de um dogma. Mas muito antes de ser chamado Sexta-feira Santa, essa data nos dá e nos marca um momento de uma ruptura e uma subversão. É uma data muito lembrada, mas que muito tempo tenha sido esquecida. Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido como Yeshua, é um mestre judeu, rebelde e espiritual e reformador das tradições. Foi condicionado não por seus limites, mas por desafiar o sistema religioso daquela época e dos políticos naquele tempo. Ele não morreu para fundar uma religião. Ele morreu porque ousou desmascarar as estruturas do poder que manipulava a fé daquela época. Como no tempo, a sua morte, a sua transformação é um símbolo de uma redenção, mas também utilizada como instrumento. A cruz, que era símbolo naquela época para a opressão romana, foi convertida em um trono, porque aqueles século depois buscavam um controle espiritual sobre os povos inteiros. A igreja naquela época, a institucionalidade, a dor de Cristo, perpetuou um ciclo onde a culpa e o medo substituíram o amor e a consciência do povo. Eu queria trazer para vocês que a paixão de Cristo abrange os eventos que nos levantam uma crucificação de Jesus e é fundamental para que nós compreendamos da mensagem cristã. Esses momentos demonstram não apenas o sofrimento que Jesus teve na cruz, mas também a profundo amor que ele teve pela humanidade, o que ele teve pela criação do Pai, da imagem e semelhança de Deus. Durante o período da paixão, Jesus entra em Jerusalém, onde aclamando como rei. No entanto, logo depois, os mesmos que o celebraram se voltaram contra ele, revelando a fragilidade da fé humana. Os fariseus, os republicanos, os religiosos daquela época. Mas quero trazer também 5 principais eventos que foi marcante naquela época. O primeiro é a Santa Ceia, que durante a Santa Ceia, Jesus compartilhou pão e vinho com seus discípulos, simbolizando o seu corpo e o seu sangue, em um momento de comunhão e prefiguração do seu sacrifício, que é a cruz. Só que no Getsêmani, que é o segundo tema aqui, após a ceia, Jesus se retira para orar ao Pai no jardim de Getsêmani. Aqui ele se sente angustiado e pede força a Deus, força ao Pai, demonstrando a sua humanidade e vulnerabilidade. Na terceira, a prisão e o julgamento de um traidor que é Judas. Jesus é preso, é enfrentar um julgamento injusto, porque ele era santo. Ele permanece em silêncio diante de tanta acusação
mostrando a coragem e a determinação que ele veio para pagar pelos nossos pecados. E ele sentia que aquilo ali tinha que acontecer. A crucificação de Jesus foi levado a um lugar chamado Gólgota, onde o crucificado nessa dor lá pronunciava as palavras de perdão e compaixão. A sua morte não era um mero fim, mas um ato de amor para prometer a nós a salvação e a vida eterna. O sepultamento, após a crucificação, Jesus é sepultado e está a parte da narrativa que nos lembra aquela grande realidade da morte, mas também da promessa de ressurreição, que ele ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte. Isso é lindo demais, que fique como lembrança para nós, esse não um momento só de morte, mas do ressurreto, que foi assunto aos céus. A paixão de Cristo é um convite para que refletimos sobre as próprias sacrifícios e as importâncias do amor ao próximo, do amor que temos que ter com os outros. E somos chamados a viver com mais compaixão e esperança das nossas vidas. Mas a verdadeira mensagem da Sexta-feira Santa continua viva até os dias de hoje. O justo sempre será perseguido, mas sua voz nunca será calada. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo, que foi a cruz. João 8:32, a nossa verdade. Pessoal, agradeço grandemente por estar assistindo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe por máximo de pessoas que você conseguir, por pessoas que é sedenta pelo amor de Cristo, sedenta pela teologia e pela história que Jesus nos deixou, que Deus falou através dos povos, dos seus discípulos e aqueles que veio até hoje nos entregar. Que nós possamos lembrar dessa memória, dessa sexta-feira, desses 3 dias que cede a Páscoa, nós podemos lembrar que Jesus morreu por nossos pecados. Ele subiu aquela cruz sendo culpado, mas mesmo sendo justo e inocente para pagar pelo pecado que nós cometemos até os dias de hoje. Muito obrigado e Deus abençoe.